senador Eduardo Girão subiu à tribuna para mais uma vez denunciar os abusos do ministro Alexandre de Moraes nos inquéritos políticos que conduz no Supremo Tribunal Federal. O senador disse: "É um momento sombrio que nós estamos vivendo no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes mandou prender 208 envolvidos nos atos do dia 8 de janeiro por descumprimento de medidas cautelares e autorizou a Polícia Federal a investigar e prender os que foram a outros países." O senador apontou que a operação, por seu tamanho, só é comparável a algumas fases da Operação Lava Jato, com a diferença de que, enquanto a Lava Jato investigava criminosos, as operações da Polícia Federal, nos inquéritos do ministro, promovem uma verdadeira perseguição a opositores políticos do governo Lula. O senador afirmou: "Uma sucessão de arbitrariedades vem sendo cometidas contra cidadãos brasileiros que tiveram seus direitos constitucionais cerceados e hoje são presos políticos. A cada dia crescem os abusos do ministro Alexandre de Moraes, ferindo o Estado Democrático de Direito ao protagonizar inquéritos controversos abertos de ofício, sem observar o ordenamento jurídico do país." Girão apontou que cidadãos pacíficos e idosos portando bíblias foram acusados de crimes gravíssimos em processos sem qualquer respeito ao devido processo legal. Eduardo Girão citou o advogado Ezequiel Silveira, da Asfav, para explicar que as pessoas presas na operação da semana passada foram presas por um suposto risco de fuga com base no comportamento de outras pessoas. O senador destacou que não é possível decretar prisão antes do trânsito em julgado, mas o ministro Alexandre de Moraes ignorou as determinações legais. O senador relatou detalhes de alguns casos específicos, mostrando a arbitrariedade e a crueldade contra cidadãos pacíficos. Girão disse: "Esse é o Brasil de hoje, da vingança, do desrespeito à Constituição e aos direitos humanos. Nós estamos denunciando lá fora do Brasil também." O senador fez um apelo pelo fim das perseguições e prosseguiu lembrando que, além de perseguir cidadãos comuns pelo 8 de janeiro, o ministro Alexandre de Moraes também conduz de forma autoritária o inquérito das fake news e das milícias digitais. Eduardo Girão apontou que nos últimos dias um veículo da velha imprensa vem publicando reportagens sobre o que chamou de gabinete da ousadia, com a participação do PT, de membros do governo e influenciadores digitais. O senador expôs que a estrutura mostrada pelo jornal tem por objetivo pautar o debate público, realizando ataques coordenados contra críticos do governo e tentando influenciar a imprensa. Girão apontou as semelhanças do gabinete petista com a narrativa que é utilizada para perseguir brutalmente conservadores, ainda que no caso dos conservadores, sem qualquer comprovação. Sobre o gabinete da ousadia, o senador disse: "Deveria ser apurado pelo próprio ministro Alexandre de Moraes, tão interessado em conter as milícias digitais. E aí, ministro? E aí? O que o senhor vai fazer com essa denúncia do Estadão? São 2 pesos e 2 medidas mesmo? Vai ficar assim?" O senador mostrou a fotografia de uma mãe de crianças pequenas presa sem sequer denúncia há 14 meses e disse: "É a imagem de uma caçada implacável dos tempos sombrios de trevas que nós vivemos no Brasil. Mas nós vamos conseguir passar por isso com as pessoas de bem se manifestando, seja aqui dentro do Congresso, seja no Senado, seja nas ruas, como aconteceu agora em São Paulo, na Avenida Paulista, no domingo passado. Muitas pessoas voltando às ruas, indignadas com o que está acontecendo. Que Deus proteja a nossa nação e que a gente volte a ter justiça e democracia no Brasil." Apesar de alguns senadores agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a
Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment de ministros de cortes superiores que chegam às suas mãos. Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de fishing expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Até na imprensa internacional as denúncias vêm se avolumando. O ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos humanos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos, como a Folha Política, e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação operações contra seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira e o senador Marcos Duval. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo. Os senadores sabem que o ex-deputado voltou a ser preso por supostas violações a medidas cautelares que foram impostas em um processo que tinha sido extinto pela graça presidencial. Os senadores sabem que a graça presidencial constitucional foi cancelada. Os senadores foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados, impedidos de exercerem sua profissão e têm bens e redes sociais bloqueados. Os senadores sabem que ativistas passaram um ano em prisão domiciliar, sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Os senadores sabem das violações a prerrogativas de advogados. Os senadores sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada. Os senadores sabem sobre as prisões em massa, sem individualização de condutas, sobre acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os senadores sabem que crianças ficam presas com seus pais, sem meios de sustento, incautelares sem prazo para acabar. Os senadores sabem que Clériston Pereira da Cunha morreu no cárcere, com um pedido de soltura, aguardando que o ministro se dignasse a apreciar. Os senadores sabem que outras pessoas presas injustamente só foram soltas após a morte do preso político no cárcere. Os senadores sabem que pessoas inocentes estão sendo condenadas sem provas. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco. Há mais de 5 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas, sem questionamento,
substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro, sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. A renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Paz e bem, querido presidente, senador Everton. Quero também cumprimentar senhoras senadoras, senhores senadores, funcionários dessa casa, assessores, brasileiros que nos acompanham pelo trabalho sempre muito correto e digno da equipe da TV Senado, Rádio Senado, Agência Senado. Quero cumprimentar aqui a oportunidade de estar recebendo a visita do meu conterrâneo Zé Maria Filomeno, uma pessoa muito benquista, lá no estado do Ceará, extremamente competente, um jurista. Quero também cumprimentar o Dr. Sérgio Afushi, lá de Mato Grosso do Sul, e que é uma pessoa que eu tenho o maior carinho, o maior respeito, e defensor de causas da vida, da família, que muito me honra com a sua presença aqui no Senado. Seja bem-vindo. Ô, senhor presidente, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Foi isso que eu aprendi da minha avó. E graças a Deus tive uma família equilibrada, tive a oportunidade de educação e acredito que as pessoas de bem desse país, seja qualquer desafio que nós tivemos em nossas existências, e todos nós temos muitos desafios, mas que possam se manifestar nesse momento sombrio. Também quero fazer aqui a saudação à nossa pastora Patrícia, que está aqui conosco no Senado Federal. É um momento sombrio que nós estamos vivendo no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes mandou prender, na última quinta-feira, 6 de junho, 208 envolvidos nos atos de 8 de janeiro por descumprimento de medidas cautelares. E autorizou também a Polícia Federal para investigar e prender os que foram para outros países. Os mandados de prisão foram cumpridos em 18 estados. Sobre isso, eu fiz um requerimento para audiência pública na Comissão de Direitos Humanos dessa casa, porque eu vou contar as barbaridades que estão inseridas aqui nesse contexto. Essa força-tarefa da Polícia Federal é considerada a maior operação policial desde a Operação Lava Jato, 2014-2021. Mas com uma profunda diferença. Enquanto que na Lava Jato, a polícia lá está atrás de criminosos, poderosos, corruptos, alguns deles réus confessos, que desviaram bilhões de reais de bola e de índio do brasileiro, agora
promove uma verdadeira perseguição a opositores políticos do governo Lula. No dia 9 de janeiro de 2023, a Polícia Federal prendeu em flagrante 2.151 pessoas que teriam participado dos atos de 8 de janeiro, muitos dos quais chegaram a Brasília apenas no dia seguinte. Destas, 745, pouco mais de um terço dos presos em flagrante, foram liberados após a identificação. Durante esse período, uma sucessão de arbitrariedades vem sendo cometidas contra cidadãos brasileiros, que tiveram seus direitos constitucionais de defesa cerceados e hoje são presos políticos no país. A cada dia, crescem os abusos por parte do ministro Moraes, ferindo o Estado Democrático de Direito ao protagonizar inquéritos controversos, abertos de ofício, sem observar o ordenamento jurídico do país, abertos de ofício lá no STF. Homens e mulheres de bem que foram detidos portando bíblias e bandeiras do Brasil foram tratados como perigosos terroristas e continuam. A maioria dos cidadãos presos foram enquadrados pela prática de crimes previstos nos artigos 2º, 3º, 5º e 6º, inclusive preparatórios, da Lei 13.260, nos artigos 288, associação criminosa, 359-L, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, e 359-M, golpe de Estado. E além do 147, ameaça, 147-A, que é o artigo 1º, item 3, perseguição, e o 286, incitação ao crime. A maioria também não teve sequer assegurado o direito constitucional da individualização das condutas. Ou seja, não tiveram acesso a advogado, não tiveram ampla defesa ao contraditório. Um desrespeito completo à nossa Carta Magna. O advogado Ezequiel Silveira, que integra a Associação dos Familiares e Vítimas de 8 de janeiro, destacou o caráter ilegal das últimas prisões, já que foram fundamentadas com base no receio de um suposto risco de fuga dos acusados. A grande maioria dessas pessoas que foram presas hoje, na verdade, na quinta-feira, nunca esboçaram qualquer atitude no sentido de fugir. E ele fala, é a fala dele, né? E a gente comprova isso até pela postura deles no momento da prisão. São pessoas absolutamente pacíficas sendo aprisionadas pelo Estado. Além disso, Silveira citou o fato de que as prisões ocorreram enquanto ainda existem recursos em análise, o que em tese não poderia acontecer segundo o entendimento do próprio STF. O processo delas ainda está em fase de recurso, e a Constituição diz que ninguém será preso antes do trânsito e julgado, antes da sentença penal condenatória. Mas o ministro ignorou isso, cometendo mais uma grande arbitrariedade. Também, em matéria na Gazeta do Povo, são relatados alguns casos cruéis, como o do veterinário Felício Manuel Araújo, que estava seguindo rigorosamente todas as determinações impostas pela Justiça e cuidava de sua mãe idosa, mas foi levado de volta à prisão só porque algumas pessoas saíram do país. É comovente o depoimento de uma de suas filhas, a professora Micaela, que desabafa indignada. Olha o que ela disse aqui. Qual é o perigo que um homem trabalhador, tranquilo e temente a Deus como meu pai traz para ser levado de volta à prisão? Ela pergunta. É um homem com 3 netos e que sempre lutou pelo bem de sua família e pelo que é correto. Agora foi condenado a 17 anos de prisão por se manifestar a favor do que acredita, sem ter danificado prédio algum e sem ao menos poder aguardar o processo em casa. A matéria relata outros casos dramáticos, como o de Iraci Negote, professora aposentada de 71 anos, com grande dificuldade de locomoção. Ela foi presa no dia 8 de janeiro de 2023, após entrar no Palácio do Planalto para se proteger das bombas de efeito moral. A idosa passou 7 meses na penitenciária feminina do Distrito Federal. A colmeia, sem seus remédios para diabetes, perdendo peso, sofrendo crises de ansiedade e apresentando sinais de depressão. Ela conseguiu liberdade provisória com o uso da tornozeleira no dia 7 de agosto do ano passado. E apesar de não ter participado dos atos de vandalismo, foi condenada a 14 anos de prisão. Esse é o Brasil de hoje, da vingança, do desrespeito à Constituição,
aos direitos humanos. Nós estamos denunciando lá fora do Brasil também. Estes são apenas 2 relatos, dentre tantos outros casos de pessoas de bem, mães e pais de família que sofrem uma evidente perseguição política com abuso de autoridade. Tive a oportunidade de visitar muitos deles nos presídios e constatar o brutal sofrimento. Por isso, estamos aqui apelando para que cessem essas perseguições aos inocentes, que sejam penalizados quem realmente promoveu a depredação dos prédios públicos, voltando a prevalecer o bom senso e o Estado democrático de direito. Mas antes de concluir, senhor presidente, eu preciso lembrar que o ministro Alexandre de Moraes também conduz de forma autoritária o famigerado inquérito das fake news e das chamadas milícias digitais. O tradicional e respeitável jornal O Estado de São Paulo, o Estadão, publicou uma corajosa e grave matéria sobre o funcionamento de um vulgo gabinete de ousadia, que promove reuniões diárias pela manhã com a participação de membros do Diretório Nacional do PT, de influenciadores digitais e da própria SECOM do governo federal. Para encerrar, senhor presidente, se eu me der mais 1 minuto, eu encerro. Segundo o próprio secretário nacional de comunicação do PT, Gilmar Tato, o objetivo é influenciar as redes sociais com temas selecionados pelo partido e pelo governo. A estratégia inclui ataques coordenados contra críticos do governo e tentativa de desacreditar a imprensa com alinhamento estreito entre governo, partido e influenciadores. Trata-se, ao meu ver, de uma grave denúncia, de algo semelhante ao que o passado foi denominado de gabinete do ódio, que deveria ser devidamente apurado pelo próprio ministro Alexandre de Moraes, tão interessado em conter as milícias digitais. E aí, ministro? E aí, o que é que o senhor vai fazer com essa denúncia do Estadão? São 2 pesos e 2 medidas mesmo? Vai ficar assim? Eu termino com essa foto que Moraes também mantém. Uma mãe de 2 crianças presas por 14 meses sem qualquer denúncia. É a imagem de uma caçada implacável, dos tempos sombrios de trevas que nós vivemos no Brasil, mas nós vamos conseguir passar por isso com as pessoas de bem se manifestando. Seja aqui dentro do Senado, seja no Congresso, seja nas ruas, como aconteceu agora em São Paulo, na Avenida Paulista, no dia 9 de junho, domingo passado. Muita gente voltando às ruas, indignadas com o que está acontecendo. Que Deus proteja a nossa nação e que a gente volte a ter justiça e democracia em nosso Brasil. Muito obrigado, presidente, senador Everton. Obrigado, senador.